respirar, porque a vida não precisa ser uma corrida. E será que estamos fazendo isso da forma correta? Falando assim parece simples, mas às vezes é justamente isso que a gente esquece de fazer. Respirar com calma e sentir a vida. E eu comecei esse vídeo assim porque ultimamente eu tenho sentido o quanto a gente anda vivendo no automático, né? Como se a vida fosse uma corrida sem linha de chegada. E eu sei muito bem como é isso, porque por muito tempo eu vivi assim. E algumas vezes ainda me pego sendo dessa forma. Mas o fato é que a vida não precisa ser uma corrida. Teve uma época da minha vida em que tudo era urgente. Acordar e já correr para produzir, fazer as coisas, entregar as coisas e já planejando tudo e realizando o tempo todo e tendo sempre me cobrando, né, por produtividade. Era como se eu tivesse sempre atrasado, mas mesmo quando tudo estava em dia. E eu confundia, né, estar ocupado com estar vivo. Parece que eu sempre tentava me ocupar de uma forma. E essa lógica aí acabou que virou um vício, né? Quanto mais eu fazia, mais eu sentia que precisava fazer. E no meio disso tudo, eu mal me ouvia, né? Eu mal ouvia os meus sentidos e do que realmente eu precisava. Eu mal ouvia o que meu corpo tentava me dizer. Que eu estava ali presente fisicamente, mas emocionalmente ausente, né? De mim mesmo. Até que um dia eu parei. Não por escolha, né? Mas porque realmente eu travei, assim. Tipo, é como se eu tivesse entrado num estado de burnout, não sei. Muita ansiedade, né? Comecei a dormir mal, a me alimentar mal, a passar meus dias meio arrastados, assim, né? E naquele momento, né? Quando eu me senti totalmente quebrado, assim, eu percebi que o que estava me fazendo mal não era o mundo, mas a forma como eu estava tentando vencer o mundo, né? Parece que a gente sempre está numa corrida competitiva com nós e com as outras pessoas e tentando sempre produzir mais e mostrar mais, e a gente vai chegando no estado de esgotamento. E aí parece que eu estava tentando vencer a vida como se ela fosse uma disputa, né? E se a gente pensar bem, a vida ela não é para ser vencida, a vida ela é para ser vivida. E a partir dali eu comecei a desacelerar um pouco. No começo foi desconfortável, né? Não estava acostumado com isso. E numa situação dessa, parar, né? Pode parecer uma perda de tempo quando a gente está acostumado a correr. E assim eu fui me moldando, né? Para descobrir um outro ritmo de vida. Um ritmo mais humano, mais leve e que tinha mais a ver comigo, né? Com o meu propósito, né? E com o que eu queria para a minha vida. E esse ritmo acabou que me permitiu sentir mais as coisas, estar mais presente, apreciar mais a natureza, reparar mais nas coisas pequenas, né, mais simples, e me trazer mais paz interior. Que eu lembro que em 2020, no início de 2020, a gente fez uma viagem de carro pela América do Sul, e a verdade é que foi uma das melhores experiências da minha vida. Foi um dos momentos que eu me senti mais vivo, assim, foi nessa viagem. E aí eu percebi, né, o quanto muitas pessoas desejam uma vida mais leve, uma vida mais, de certa forma, mais simples, mais tranquila. Porém, a gente não enxerga como alcançar essa vida porque a gente sempre está correndo demais. A gente sempre está numa rotina muito automática, muito pesada, né? Aí tem uma passagem do livro... Como é que é o nome do livro? Silêncio, o poder da quietude no mundo barulhento. Uma parte que diz assim: sentar-se quietamente, respirar e sorrir não é perder tempo, é ganhar vida. Percebo que são gestos simples, né, que muitas vezes a gente esquece de fazer. E a gente tem que entender que desacelerar não é desistir, mas pelo contrário, é se lembrar, é voltar para si, para a sua presença, para o agora. De fato, é ganhar vida, né, no sentido mais verdadeiro da palavra. E eu não estou dizendo, né, que hoje eu vivo num campo de flores, em câmera lenta, né, desacelerei e tal. Muito pelo contrário, né? Eu tenho muitos dias caóticos, né? Muitos dias conturbados, claro. Ainda tenho muitos momentos de ansiedade, de medo, né? De agitação. Mas tem uma coisa que mudou, de verdade, é que hoje eu não esqueço de respirar com calma, de sentir o ar, de parar um pouco assim e refletir, né? E não deixar tudo no automático.
pegar um sol, né, colocar vitamina D para dentro do corpo, isso é muito importante. Dar uma caminhada para pensar na vida, refletir. A gente não precisa correr o tempo todo, né, não precisa estar sempre agitado, sempre na correria. A gente não precisa provar nada para ninguém também, né, acalmar nossos pensamentos, acalmar nossa mente, acalmar nosso corpo, e isso já é um recomeço para grandes mudanças, né? Então, realmente, se tudo parece pesado demais, se você estiver se cobrando demais, pergunte aí, o que realmente importa agora? Às vezes a resposta é só respirar e estar aqui, porque depois o resto a gente vai sempre conquistando, né? E só o fato da gente respirar, da gente ter saúde, já é uma grande bênção de Deus, e a gente tem que valorizar muito isso. Então realmente a vida não precisa ser uma corrida, né? E nós não precisamos se atropelar para viver. Talvez a maior coragem da nossa geração seja desacelerar, porque nós estamos numa geração muito acelerada. E às vezes, né, a gente pode ir contra a maré, ir contra essa pressa toda, e com mais calma, né, com foco nos objetivos, é claro, porém com mais calma, né, e respeitando o seu corpo, respeitando a sua mente, né, para que evite problemas com ansiedade, evite problemas de burnout, né, evite esses problemas que estão ocorrendo cada vez mais no nosso mundo atual. E a gente precisa lembrar que há beleza nas coisas simples, né? Então é isso, vocês pare para respirar, acalme seus pensamentos, acalme seu corpo e viva um pouco mais tranquilo aí, e comenta aí qual que tem sido o seu maior desafio aí para desacelerar um pouco dessa grande vida, dessa grande correria que está o mundo. E esse é o vídeo de hoje, obrigado por assistir e a gente se vê no próximo. Um grande abraço, até mais.